Eu queria que você fizesse uma analogia entre a genialidade e a simplicidade. Porque às vezes também a gente quer complicar tanto que não consegue colocar em prática e se frustra. Eu acredito nisso, eu acredito na coletividade. Eu acredito em vários talentos trabalhando em conjunto. Você consegue exponencializar os teus sonhos em grupo do que individualmente. Individualmente é uma jornada muito insólida, muito aguerrida, né? Quando você está de forma coletiva, você tem um outro desafio, são as expectativas das pessoas. Como você conseguir trabalhar essa turma para ter um único propósito? E que todos eles acreditarem naquele propósito e conseguirem alcançar aquele propósito juntos. Então, isso é uma habilidade. Então, a genialidade, né, que você comentou sobre a simplicidade, para mim a genialidade, ela está embarcada na simplicidade, né? O que você observa no mercado, os problemas que estão acontecendo, os gaps que estão, é a tua genialidade em aplicar isso dentro de um processo mais simplificado, rápido, em quick wins, em ganhos rápidos, subidas, né, de MVP um atrás do outro. Então, assim, eu quero chegar aqui, mas não queira já abraçar aquilo. Começa pequenininho, faz o teste, verifica, deu errado, volta, acerta e vai crescendo, vai crescendo. Mas você consegue com exponencialidade, porque você está em equipe. Então, claro que existem gênios, claro que são pessoas fora da curva, são importantes você ter esses ícones, mas sozinho, Mandurinha não faz verão, cara. Você precisa de uma equipe com talentos, perfis diferentes, diversa. Fala um pouquinho sobre essa mentalidade de escassez. De fato, você, como empreendedor, como investidor, você enxerga o mundo como o seu concorrente ou como um ambiente onde você pode criar laços, relações, colaboração? Vamos lá. Esse mundo é um mundo gigantesco. Hoje, eu sou um dos pioneiros na economia colaborativa, não só do Brasil, como pioneiro no mundo no segmento que eu comecei a desenvolver desde 2014 para cá. Então, assim, eu me especializei em teses específicas para dar fundamento naquilo que eu acredito, naquilo que eu estou desenvolvendo, naquilo que está dando certo, né? E você participa também, você vê o quanto a gente acelera, o quanto a gente tem escala, o quanto a Uhum. gente consegue contribuir. Então, muitas vezes a mentalidade da escassez, ela vem de crenças e dogmas da nossa formação. Desde o início, os pais, o ecossistema em volta, tios, amigos e tudo mais, a região que eu fui criado. Então, vai se colocando um monte de barreiras que você começa a se sentir isolado e você começa a pensar, para que eu possa ter muito, né? Muitos têm que ter pouco. E aí você começa a determinar que você está sozinho, que é só uma jornada insólida, que é só você e você tem que passar por cima dos outros, você tem que ganhar mercado, tem que ser você, eu. E o mundo não é assim. Então eu prefiro, Uhum. em vez da gente já fazer uma visão da mentalidade da escassez, a gente começar a olhar um pouquinho a mentalidade da abundância, retribuição. Poxa, eu vou ficar feliz de coração porque o teu sucesso é o meu sucesso. Eu vou ficar feliz porque o que você alcançou eu fiz parte. Isso é uma mudança radical. E tudo na vida é mindset. Primeira coisa que você faz para transformar algo em realidade é aqui dentro. Se você tem barreiras, se você tem crenças, se você tem dogmas, é difícil você alcançar o resultado, né? Ah, é pecado ganhar dinheiro, né? Se eu for para o céu, eu tenho que tirar tudo. Então, o que acontece? A abundância é uma coisa maravilhosa, desde que também ela se retribua para o ambiente que você está. Por isso que eu acredito na economia colaborativa. Que dicas que você poderia dar para essa pessoa começar a pensar e agir diferente? Porque não é fácil você mudar a forma como você pensa, atualizar esse software. Então, é difícil falar pelos outros, Hugo. Eu vou falar um pouquinho da minha jornada. Uhum. Então, uma das coisas que eu defini no meu mindset, e eu tinha uma mentalidade de escassez quando eu comecei, e fui modificando essa mentalidade para um de abundância, a primeira coisa é você conviver com ambientes distintos, né? Comece, no meu caso, a olhar o lado social. Hoje, o Liderex apoia 17 projetos, direto e indiretos sociais, né? Na veia, no meio ou no fim, apenas como veículo, né? Então, algumas entidades eu sou presidente de conselho, algumas entidades eu sou board member, né? E outras eu sou um apoio. Então, quando você começa a ver a dor dos outros,
e você vê a união dessas pessoas para se transformar, Uhum. você começa a modificar o seu mindset, né? Isso é uma jornada individual, cada um vai encontrar um caminho diferente. Eu encontrei dessa forma, né? O que que é um asilo de idosos que foram colocados para fora de casa, abandonados? Um dia eu vou ser idoso. Pô, se eu convivi, se eu fui lá, conheci o sofrimento deles, que não tinha papel higiênico, não tinha comida, não tinha talher, largadas, as famílias botaram para fora, independente de estarem certo ou estar errado. É uma dor, eu vou chegar lá. Então, se eu sinto essa dor, entendo que dá para colaborar, que dá para cooperar, dá para retribuir, dá para ter reciprocidade, quando eu planto, eu recebo em dobro, né? O plantio é optativo, Uhum. a colheita é obrigatória. Então, plante coisas boas que automaticamente o teu DNA começa a mudar, a tua vibração começa a mudar. Sobre o que é o LeaderX e se o LeaderX surgiu de uma forma aprimoradora de pensar ou inovadora de pensar, porque querendo ou não, o LeaderX hoje, de forma direta e indireta, impacta a vida de milhares de pessoas espalhadas pelo mundo, não só no Brasil. Conta um pouquinho, assim, dessa iniciativa, como que ela surgiu, qual que é a ideia que você tem de futuro para esse grupo de pessoas tomadores de decisão. É, vamos lá. Novamente, foi uma condução natural. Por quê? Quando eu estava no como corporativo, né, e saí em 2008, em 2009 eu montei uma empresa. Essa empresa, ela em 10 meses já faturava uma coisa considerável. A gente cresceu muito rápido, né? E chegou um momento que essa empresa foi comprada. E aí eu fiquei o quê? Com algemas de ouro. O que significa Uhum. algemas de ouro? Eu tinha que me reinventar. E aí eu acabei ingressando numa estrutura, quase uma ONG, que chamava-se ABIDS, a Agência Brasil de Inovação e Desenvolvimento Sustentável, feito por 68 caras incríveis. Só que era pro bono, era ligado ao social, é ajudar a região, ajudar o ecossistema. Então eu comecei a me envolver muito no social nessa parte. Só que você gasta muito tempo e você precisa de recursos para viver. Uhum. E quando você está num ambiente desse, o recurso ele é destinado às fontes e não necessariamente a você. Então teve algum momento dessa jornada que eu participei como vice-presidente, depois no conselho, depois eu saí desse processo. Quando eu saí desse processo, que foi mais ou menos em 2014 para 2015, eu iniciei uma jornada de uma coisa que eu gostava de fazer, Uhum. mas não tinha tido oportunidade ainda. São trocar ideias, experiências, aprendizados, conhecimento e geração de oportunidades. E aí eu comecei a olhar o mercado e falei, o que é que eu vou fazer? E aí vários presidentes de empresa, porque eu já tinha uma rede gigante no Brasil e fora do Brasil, até por conviver fora do Brasil muito tempo, e ter a oportunidade nas empresas corporativas que eu passei por lidar com os maiores empresários e líderes C-level do Brasil. Telefônica, a última, foi uma oportunidade também incrível em relação a isso. E eles falaram, Ricardo, cria um clube. Eu falei, para que eu vou criar clube? Clube, primeiro, é uma mentalidade milenar. Clube, na geração milênio, não tem importância. Na geração de ferro, pesado, já está acabando. Os clubes estão diminuindo. O que que vale essa visão da mentalidade da escassez voltando, né? Eu unitário, eu vou entrar no clube, para entrar eu tenho que pagar 600 mil de luva. Pô, legal. Esses 600 mil poderia ser usado socialmente, poderia ser usado de uma outra forma. Eu tenho que pagar anuidade sempre. Puta, legal. Né? Pô, eu vou estar no clube lá. Só que é o seguinte, é um grupo pequeno. Passou um ano, virou confraria, você não faz nada. É uísque, não sei o quê. Daqui a pouco você não tem mais vontade, porque teus filhos cresceram, você que não quer mais estar lá dentro. Daqui a pouco vem aqui, pô, eu tenho que vender isso, pô, eu tenho um Hum. custo de pagar anuidade, pagar mensalidade, qual é o ganho que eu consegui? E o que que eu investi e me deu de retorno? Para pensar, isso é milenar. Isso é mentalidade tradicional. A gente já rompeu a tradicional faz tempo, cara. Uhum. Está tendo uma revolução exponencial debaixo dos nossos pés gigante em todos os segmentos. O cara que não consegue enxergar isso, ele vai ser derrubado em pouco tempo. Você vê a quantidade de barcas caindo uma atrás da outra, porque não consegue ter velocidade. E automaticamente eu comecei a desenhar essa trajetória. Então, o primeiro ponto foi: eu não sou um clube. Eu não tenho luvas, eu não tenho anuidade, eu não tenho mensalidade obrigatória e também não vou ter patrocinador. Aí o presidente de uma mega empresa global foi meu boss, Uhum. perguntou para mim, cara, mas como é que você ganha dinheiro nisso? Né? Como é Como é que que você você se monetiza isso, rentabiliza né? isso, né? Legal. Eu falei, eu vou primeiro atrair, né,
os maiores líderes do Brasil e fora do Brasil, de forma voluntária, a ingressar nesse processo. Porque não tem barreira de entrada. Eu não tenho barreira de entrada. Uhum. E aí, um dos livros que me ajudou, do Scott Nisman, da HSM, que eu ajudei a fazer um pequeno texto dele, né, que é O Poder de Menos, eu trouxe para dentro. Ou seja, como com quase nenhum real eu consigo fazer o mesmo que esses grandes fazem com patrocinadores, verbas gigantescas, equipes inteiras. A economia colaborativa.